terreiros e quintais de afeto. O projeto Desfio de Memórias, ele nasce daquelas memórias que a gente tem no corpo, memórias adormecidas que vêm lá dos nossos ancestrais. Quais as memórias o nosso corpo carrega? E o meu corpo, dentro de uma residência artística que eu estava fazendo, eu e o Dani, me lembrou da memória de minha avó, que era fiadeira de algodão. Eu nunca vi minha avó fiando. Eu sei dessa história a partir das memórias da minha mãe. Essa memória me veio como um potencial artístico, uma memória que eu poderia transformar em arte. Que, para além de memória, era uma memória que eu podia brincar com as linguagens, com a dança, com o teatro, com o audiovisual. Eu disse, Joyce, é muito bom mexer com as memórias das pessoas, né? Fazer com que elas, né, resgatem essa memória boa. Então a gente começou, né, a investir nesse trabalho. Foi quando apareceu essa oportunidade do corpo. Nosso projeto, ele tinha uma ideia de trabalhar com a cultura popular cearense. Então, nada mais justo e necessário do que a gente optar por um tutor do Estado e um tutor que trabalhasse com as múltiplas linguagens, o artista brincante. Então a gente pensou no Cláudio. Cláudio veio para ser o nosso tutor, porque ele já tem um trabalho no circo, palhaço também, cultura popular, então trabalho com os mestres também. E os encontros foram muito fantásticos, assim, ele foi uma pessoa que transformou mesmo a gente, nosso corpo, nossa forma de contar a história. Os dias que ele passou por lá foi uma troca muito importante, não só pra gente, mas como eu falei, para a comunidade inteira, né, que ele também se envolveu também com as pessoas lá também. A gente começou a se despertar para poder aprender a falar com as pessoas, né, que a gente até então a gente era muito tímido também, de chegar, de conversar, de dialogar com as pessoas. Então a gente trabalha com histórias locais, histórias do imaginário popular local, que envolvam questões que estão próximas do cotidiano das pessoas, né? E aí a gente conversando com as pessoas, a gente perguntava, pedia para elas nos contar uma história. E aí sempre vinha uma história relacionada, foi meu pai que me contou, foi a pessoa mesmo que vivenciou, e a forma como essas pessoas iam contando as histórias era o nosso laboratório de pesquisa. Observar os trejeitos das pessoas contando, a ênfase, os detalhes, como elas narram as histórias e essas histórias criam uma imagem, né, na nossa mente, como a gente consegue visualizar as imagens só a partir da descrição, da narração. A gente escolheu os terreiros para poder contar, né, essas histórias. E já era de comum dessas pessoas se ter os terreiros, começar a contar suas histórias. Então a gente está de uma forma artística só adaptando o que eles já fazem. Eles, no natural, essas pessoas do interior já estão nos terreiros, sempre tem uma vozinha contando uma história, sempre tem um vozinho contando uma história. Então a gente quer resgatar esse tipo de memória das pessoas, eu escutava tanto essa história do meu avô, eu ouvi falar dessa história aí do meu tio. Então a gente está nessa missão de ser esses contadores, né, de histórias. A gente saiu com um projeto muito fortalecido para estar trabalhando em outras oportunidades e a gente quer manter isso. E isso só foi possível mesmo por conta dessa força, desse grande apoio que a escola nos deu. Foi um trabalho para a vida, né? Eu descobri dentro desse trabalho como ator, como artista, tudo isso para mim já valeu toda essa tutoria. E Desfiando Memórias só não terminou, a gente só começou mesmo. Tem muitas histórias, muitas memórias para desfiar.